Dando sequência aos nossos vídeos sobre o implante capilar, vou falar sobre a diferença do implante no jovem versus no idoso e dessa questão da frente versus a região de coroa. Vamos lá. De uma forma geral, o paciente jovem que vai implantar, a gente tende a, desde que fique bom, a fazer o menor implante possível. Por que, doutor? Preguiça? Claro que não. Porque no paciente jovem, a calvície dele pode avançar com os anos e a gente pode precisar de mais folículos. E aí, se ele precisar de mais folículos, eu preciso de ter folículos para doar. Então, no paciente jovem, a gente tende a fazer o implante desde que fique bom, um pouco mais conservador e, se possível, associar tratamento clínico. No paciente de mais idade, 45, 50, a gente já tende a fazer um implante mais agressivo, o mais agressivo possível, porque o grosso do que ele tinha de cabelo para cair, meio que já caiu. Então, o nosso objetivo é cobrir aquilo ali tudo com a melhor densidade possível, podendo ou não associar tratamento clínico a depender do desejo do paciente. Região da frente versus região da coroa. A calvície, ela não tem um impacto visual homogêneo. Como assim? O cara que é careca na frente, ele tem muito mais aparência de careca do que o cara que é careca da metade para trás. Então, na hora que a gente vai fazer o implante, é óbvio que o cenário ideal é um cenário onde a gente consiga encher tudo de forma densa. Mas quando isso não é possível, a gente sempre prioriza as regiões anteriores. Porque priorizando a região anterior, você trata a região que tem maior impacto visual na calvície. Há um gráfico de impacto visual da calvície que diz o seguinte: essa metade anterior, ela é responsável aí por 80 a 90% do impacto visual da calvície. E essa metade posterior, principalmente a região de coroa, ela é responsável por mais ou menos 10 a no máximo 20% da sensação de calvície. Em centímetros quadrados, essas regiões, a metade anterior e essa metade posterior, mede mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, se a matéria-prima, que é a área doadora, for um pouco mais limitada, é melhor a gente priorizar a região anterior do que ficar gastando folículo demais na região posterior, porque ela vai ser menos importante para o impacto visual. Mas que, sendo possível, a gente vai encher as duas da melhor forma possível. Na maioria das vezes, quando a gente tem essa limitação de matéria-prima, é metade anterior mais fechadinha e vai fazendo um degradê, reduzindo a densidade conforme a gente vai indo mais lá pro fundo do couro cabeludo do paciente. Sempre lembrando que a gente pode associar, em muitos desses casos, tratamento clínico para melhorar o resultado final e para melhorar a sensação de densidade. Uma outra coisa relativa a implante de coroa é a literatura médica, de uma forma geral, literatura médica especializada de implante capilar, pede para que se evite implantar a região de coroa em paciente abaixo de 40 anos. Por quê, doutor? Fácil de explicar. Imagina, o paciente ele tem 30 anos e uma coroinha desse tamanhozinho. Aí eu implanto aquela região ali, aquela coroa ali. Aí ele não fez tratamento clínico, o cabelo dele continuou caindo e agora ele está com 40 anos. E aí a coroa que era desse tamanhozinho, que eu preenchi, agora ficou desse tamanho. E aí agora ele tem uma ilha de cabelo no meio com um halo sem cabelo em volta. Fica muito esquisito, certo? Então, a gente tende a implantar coroas normalmente em paciente acima dos 40 anos que já tem uma calvície um pouco mais estabilizada. Outro problema também é porque a coroa, ela consome muitos folículos que futuramente, se a gente precisasse para fazer a região anterior, né, que está ficando mais calva, podem fazer falta. Então, normalmente, de uma forma geral, a gente evita,
Isso pode ser conversado em consulta, pode ser negociado, mas a literatura médica insiste nisso daí e, de uma forma geral, a gente tende a evitar, em pacientes mais jovens, implantar a região de coroa, tende a deixar isso principalmente para os pacientes acima dos 40 anos.